Você já se perguntou como que Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Davi diz na Bíblia, Davi, o rei Davi, se ele subir ao céu, lá Deus está. Se ele ir no mais profundo mar, lá Deus está. Aonde que ele ir, se for lá no meio da floresta, Deus está. Dentro de uma caverna, Deus está. Em todo lugar aonde ele ir, ali Deus está. Fala que Deus é onipresente. Certo? E Paulo, o apóstolo Paulo vai dizer que sobre Deus, que nele vivemos, existimos e nos movemos. Que em Deus, vivemos em Deus, existimos em Deus e nos movemos em Deus. E muito mais vai falar também o rei Salomão falando que nem o céu dos céus, o espaço, o cosmo todo, o universo, é capaz de conter Deus. Isso mostra que Deus é um ser gigantesco e imenso, que nem o espaço, o céu dos céus é capaz de contê-lo. Então, o que a gente aprendemos com isso? Que Deus está em vários lugares. Quando o apóstolo Paulo fala que nele vivemos, nos movemos e existimos, não significa que Deus é as árvores, o oceano, o mar é Deus. Não significa que o sol é Deus, que o céu é Deus, que a terra é Deus. Não é isso. Significa que Deus está presente no mar, Deus está presente na terra, Deus está presente no sol, Deus está presente lá na floresta, Deus está presente lá na caverna, Deus está presente lá no fundo do mar, Deus está presente lá no meio lá do gelo, do Polo Norte, Polo Sul. Deus está presente. Não significa que Ele é. Deus não é a natureza. Ele está presente na natureza. Certo? Por isso que Deus está em todos os lugares, porque Ele está presente. Mas como é capaz de Deus estar presente em vários lugares ao mesmo tempo? Em várias partes de vários lugares, como Deus pode estar ali? Eu quero te dizer uma coisa. O apóstolo Paulo fala que neles existiam, nos movemos, pelo motivo. As coisas de Deus são complexas e difíceis de entender. Você precisa ter uma mente aberta e entender que coisas impossíveis para nós é impossível, mas para Deus e para o mundo espiritual é possível. Então você tem que usar a mente não carnal e material, mas a mente espiritual, botando na sua cabeça que nada é impossível para Deus e na verdade nada é impossível para Ele. Então, se você não, isso não é possível. Na tua raciocínio humano não é possível, mas para Deus é. Então, quando o apóstolo fala isso, que nele vivemos, existimos, nos movemos, significa o quê? Que o universo, o mundo em que vivemos, foi criado dentro de Deus. Deus criou o universo e o mundo dentro dele. Por isso que ele fala que neles vivemos, existimos e nos movemos. Deus criou todo o universo dentro de si mesmo, dentro dele. Porque Deus é um ser gigantesco e Ele criou todo o universo, todo o mundo dentro de si próprio. Mas como que é capaz de Deus ser tão grande e Ele está em todos os lugares? Por quê? Deus é um ser espiritual. Deus é espírito. Não é um ser carnal, não é um ser carnal palpável, sólido. Deus é um espírito. Tá ok? Um espírito, eu posso dizer que é o quê? Um espírito, para ser claro e detalhista, um espírito é como se fosse uma energia. É como se fosse o ar, o vento. O espírito é feito disso. Não é feito de coisa que pode se palpar, que pode se segurar. Isso é feito um espírito. É como um gás. É como uma energia. É como um sinal eletromagnético, não pode ser segurado. Isso que é um espírito, tá ok? Para poder você entender o que é um espírito. Deus, por ser espírito, ele se expande por todas as partes, todos os lados. Há um centro, uma base, que é o trono de Deus, o coração de Deus, ali está a mente de Deus.
Ali. Essa base aonde que é o coração, a mente de Deus que se encontra no céu, ali é uma fonte inesgotável de energia. É uma luz grandiosa, inesgotavelmente forte e brilhosa. Ali é a mente e o coração de Deus. E ali do trono dele, ele emite o seu espírito, a sua energia, toma todo o universo, todos os lugares. Todos os lugares, ali do coração de Deus, na mente de Deus, emite energia dele, o espírito dele por todas as partes. Então, Deus toma tudo. Deus toma todos os lugares, porque a energia dele está até lá. Então, Deus está conectado a todo o universo, a todas as partes do mundo, do universo, pelo seu espírito, que vai além por toda parte. É como se Deus, lá no trono, lá no céu, onde é o coração e a mente de Deus, fosse um roteador, e como todo o universo recebesse esse sinal para toda parte. É como se fosse isso, é um exemplo, tá bom? É um exemplo. Então, Deus, mesmo estando no céu, ele está interligado e conectado a todas as partes, por esses sinais, que se chama o Espírito de Deus. É como se fosse um sinal eletromagnético, é como se fosse um gás, é como se fosse o ar, é como se fosse energia. É invisível, mas está em todo lugar, presente em todas as partes. Por isso que Deus, ele está em todos os lugares, como Davi disse, como o apóstolo Paulo fala, que nele vivemos, estimos, nos movemos, porque só existia Deus e mais nada. E ele disse, haja, faça, aconteça e seja. Para você criar algo, você precisa ter um local para criar. Como é que você vai criar alguma coisa sem ter um local para criar aquilo? Então, Deus é eterno e sempre existiu. Para Deus criar o mundo e o universo, ele precisaria ter um local para poder criar o universo e o mundo. Que local é esse? Ele mesmo. Ele criou o mundo, o universo dentro dele. Então, nós vivemos dentro de Deus, nós nos movemos dentro de Deus, nós estamos dentro de Deus. Quando eu falo Deus, eu não estou falando Jesus, o Filho de Deus, eu estou falando de Deus, o Pai. O Pai, que nem o céu dos céus é capaz de contê-lo, porque ele é imenso, grandioso. E nós vivemos dentro dele. Por isso que o apóstolo Paulo fala, nele vivemos, existimos e nos movemos. Por isso que o profeta Eliseu sempre falava, Deus em cuja face e presença estou. Ou seja, em todos os lugares ele estava na presença de Deus. E não é diferente de nós. Em todo lugar que formos, Deus vai estar ali, através do seu Espírito. Tá ok? E que Deus possa te abençoar. As coisas de Deus é tremenda e magnífica e complexas. As coisas de Deus é coisas que você precisa usar o teu raciocínio, tá ok? Fora da caixa, fora da bolha, tá ok? Porque com a mente humana a gente vai dizer, não, isso não é possível, não, mas é possível sim, tá bom? E a gente, com o avanço da tecnologia, a gente pode ver que muitas coisas que as pessoas no passado achariam impossível, não é possível. Milhões de anos atrás, as pessoas poderiam dizer que falar aqui no telefone e falar com outra pessoa do outro mundo não, do outro país, você falar chamada de vídeo, seria impossível. Mas aí, não estamos aqui? Então, não diga que é impossível, porque tem muitas coisas que é possíveis, só que você não sabe fazer e como fazer. Mas Deus sabe, tá ok? Deus te abençoe, fique com essa palavra e creia nesta palavra. Deus é real, Ele é grandioso, tá? Magnífico e todo-poderoso. E nós nele vivemos, existimos e nos movemos. Deus não é a natureza, Ele criou a natureza. Deus não é a natureza, Deus está presente na natureza através do Espírito dele. Tá ok? Deus te abençoe grandemente. Deus, o Pai que criou, que é o Pai de Cristo, de Jesus, ele é um ser gigantesco. Cristo, Jesus, a qual Deus se manifesta através dele para poder se relacionar com a sua criação, com as suas criaturas. Cristo,
a qual Deus fez, o primogênito de toda a criação, o primogênito de toda a criatura, o princípio da criação de Deus, Cristo, a primeira coisa que Deus fez existir antes de todas as coisas foi o seu Filho, Cristo. Por isso que ele é o representante de Deus, a imagem de Deus, para poder relacionar conosco. Porque Deus, sendo o que ele é, sendo do tamanho que ele é, sendo a força, a energia poderosa que ele é muito difícil ele conseguir se manifestar verdadeiramente na íntegra como ele é. Ele precisou criar um ser para, através desse ser, se manifestar e se relacionar. Tá ok? Deus te abençoe muitíssimo e abundantemente, grandiosamente.